Tin e Tina, novo filme de terror da Netflix, é um longa cheio de boas ideias, tecnicamente muito bem feito e com uma dupla de vilões bastante interessante. Mas, no geral, o filme realmente é bom? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Crianças encapetadas, orfanatos e fanatismo religioso são temáticas bem comuns em vários filmes de terror por aí. O recente terror espanhol Tin e Tina, que acabou de chegar na Netflix, junta tudo isso numa trama melancólica e desconfortável, na qual ainda há espaço para se discutir questões interessantes, como luto, machismo e relações familiares no geral. E apesar de ter alguns erros que incomodam um pouco ao longo de suas 2 horas de duração, já adianto que eu gostei bastante desse filme. Sendo meio que uma mistura entre A Órfã e Goodnight Mommy, o filme traz algumas excelentes ideias e novidades muito bem-vindas ao trabalhar com essas temáticas já tão saturadas no cinema de horror. Mas é claro, antes de eu começar a falar do filme, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também aproveita e já segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora falar de Tin e Tina. Na Espanha dos anos 1980, um casal em luto pela perda do filho natimorto decide adotar 2 gêmeos do orfanato de um convento local. As crianças, cujos nomes dão título ao filme, sofrem de albinismo e parecem ser, aparentemente, muito educadas, inteligentes e carinhosas. O problema é que elas logo passam a demonstrar um fervor religioso anormal, algo que pode colocar em risco a vida dos seus novos pais. E assim, gente, eu confesso que Tin e Tina foi um filme que demorou um pouco para me cativar. Eventualmente conseguiu, sim, mas foi um processo bem lento ali durante a primeira parte do filme. E eu digo isso porque a partir do que a gente vê no início do filme, não tem nenhum indício de que ele vá ser nada além de genérico. O casal protagonista não convence muito, eles têm dificuldade em conquistar a nossa simpatia, os diálogos são rasos e o todo da obra soa um tanto cartunesco. Parece um negócio meio falso, o filme não transmite uma identidade muito própria e nenhum tipo de profundidade. Em outras palavras, parece que o roteiro demora para dizer a que veio de verdade, parecendo mais uma colcha de retalhos feito com o que há de mais genérico no cinema de horror. E em certa medida, boa parte disso permanece ao longo do filme, tem uma sensação ali de falta de profundidade que teima em desaparecer. Porém, contudo, todavia e entretanto, felizmente, há nesse filme pontos positivos suficientes para compensar esses problemas. No aspecto técnico, o filme tem uma fotografia excelente, que funciona muito bem ao intercalar cenas mais escuras e cenas mais claras, compondo assim uma ambientação que oscila de maneira natural entre momentos mais felizes e otimistas, de alegria ali entre a família, e momentos mais tensos, em que há a insinuação de que algo ruim vai acontecer. Conforme a trama avança, o filme vai ganhando mais corpo e profundidade, ao que a gente vai construindo ali uma relação de amor e ódio com os pequenos antagonistas. Diga-se de passagem, se há nesse filme algum destaque em termos de atuação, ele fica por conta dos 2 atores mirins. Eles conseguem transmitir muito bem uma aura de doçura e inocência, ao mesmo tempo em que passam um ar excêntrico, misterioso e ameaçador. E inclusive é justamente nesse aspecto que me parecem residir os maiores méritos do longa. Graças à ótima performance dos pequenos atores e da forma habilidosa como o roteiro trabalha os seus personagens, o filme consegue fugir bastante do lado mais genérico desse arquétipo da criança encapetada. Explicando melhor, me parece que a maior parte desses filmes tendem a mostrar essas crianças vilãs como lobos em pele de cordeiro, criaturinhas maléficas escondidas sobre uma carinha fofa capazes de cometer as maiores atrocidades sem remorso nenhum. Quase como se esses filmes estivessem nos mostrando pequenos monstros que pensam e agem como adultos, e não como crianças propriamente ditas. Já aqui em Tin e Tina não é bem assim que o negócio funciona. Nesse filme os antagonistas não são totalmente desprovidos do tipo de inocência que se espera normalmente de uma criança. Algo que a maioria dos filmes com crianças maléficas parece esquecer de incorporar aos seus vilões. Aqui a gente vê claramente que se tratam de crianças, elas não sabem direito o que estão fazendo. E o filme faz questão de deixar isso tão claro pra gente que tem momentos em que é praticamente impossível a gente ver eles como vilões. Há toda uma ambiguidade aqui, um contraste muito forte entre o lado mais infantil e inocente dos personagens e as atrocidades que eles acabam cometendo. E pra nós, espectadores,
espectadores, isso significa uma muito bem-vinda confusão, que mexe com as percepções que normalmente teríamos desse tipo de personagem. E bem na real, esse devia ser o trunfo de todo filme que coloca crianças como vilãs. O contraste entre a infantilidade e a bestialidade é o que torna esses filmes tão instigantes. Infelizmente, a maioria desses filmes parece que esquece de retratar as crianças efetivamente como crianças, e é por fazer isso tão bem que em Tina and Tina esse negócio funciona, que é uma maravilha. Outros aspectos interessantes presentes no longa, tratados ora de forma mais sutil, ora de forma mais escancarada, se referem à relação entre o casal de protagonistas, o Adolfo e a Lola, e ao fanatismo religioso das crianças. Quanto ao primeiro ponto, tá certo que nenhum dos dois atores principais aqui dá nenhum show de atuação. Por outro lado, há perspicácia suficiente por parte do roteiro para colocar eles em situações que sugerem uma relação bem abusiva entre ambos. E são situações suficientemente bem trabalhadas para que não seja necessário o uso de recursos demasiado expositivos. É um negócio mais sutil que fica ali no campo da sugestão, mais para o espectador pescar e interpretar. Dessa forma, é possível levantar algumas questões bem interessantes a respeito dos efeitos psicológicos negativos dessa relação sobre a personagem principal, a Lola, principalmente na forma como isso afeta a relação dela com a própria ideia de maternidade. Ao trabalhar isso da forma sutil como o faz, o filme infere que nem sempre esses problemas estão escancarados para todo mundo ver, embora eles existam e não devam ser de forma nenhuma menosprezados. Agora, para falar da questão do fanatismo religioso, eu preciso entrar um pouquinhozinho assim no terreno dos spoilers. Então, se tu ainda não assistiu o filme, eu indico que pare o vídeo por aqui e volte para assistir o resto depois de ter visto o longa. Caso contrário, caso tu já tenha visto o filme, ou caso tu seja daquelas pessoas que não dá a mínima para spoilers, simbora comigo. Bom, depois que o filme acaba, eu acho que fica bem claro para todo mundo que o assiste com o mínimo de atenção que os reais vilões da situação toda não são as crianças, e sim todo o fanatismo religioso ao qual elas são expostas desde que nasceram. A ignorância, a intolerância, a superstição, a crença nas penitências físicas e tudo mais, tudo isso é incutido nelas e escancarado no seu comportamento. Ao expor isso junto com toda a infantilidade e a inocência das crianças, que o filme faz questão de enfatizar a todo momento, ele deixa bem claro que na verdade os nossos vilões são só crianças que não estão fazendo nada por mal, e sim por não saberem exatamente como agir fora daquele mundo de fanatismo religioso em que elas foram criadas. Elas fazem tudo o que fazem porque foi dito para elas que a Bíblia é a palavra inquestionável de Deus, e sem ter alguém ali para interpretar essas escrituras dentro de um contexto não religioso, elas ficam meio perdidas, sem saber como lidar com o mundo ao seu redor. E é claro que isso vai abrir margem para todas as atrocidades que elas cometem em nome de Deus. O que no caso aparece aqui como uma metáfora bem interessante para os problemas de interpretações equivocadas dos textos religiosos. Além, é claro, de ressaltar o quanto a falta de pensamento crítico pode ser prejudicial para as crianças. Só acho uma pena que mais para a parte do final o filme tenha deixado essa crítica toda um pouco mais branda, em prol de um certo otimismo com o qual pretendia se encerrar a narrativa. Meio como se estivesse relevando tudo o que havia transmitido até então. Nesse sentido, me parece que faltou assertividade para encerrar o longa com chave de ouro, de modo que a trama cede e dá uma murchada ali naqueles minutos finais. Mas felizmente, ao meu ver, isso não chega a comprometer o filme como um todo de maneira nenhuma, é algo que dá tranquilamente para relevar. E bom, em resumo, Tina and Tina é um filme que sim, infelizmente é cheio de falhas, mas que também conta com acertos suficientes para compensar seus erros. O saldo geral é bem positivo, o longa é muito bem feito em diversos aspectos, tem uma trama interessante e, no geral, torna-se uma experiência bem satisfatória. Para quem conseguir relevar os problemas do filme, especialmente no início, certamente é uma indicação que vale muito a pena conferir. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do filme, isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo, vocês assistiram Tina and Tina? O que acharam da minha análise? Concordam com o que eu falei aqui no vídeo? Bora debater, porque eu tô sentindo que as reações a esse filme vão ser bem polêmicas. Vai ter um misto aí de muita gente que vai gostar e muita gente que vai odiar o longa. E bom, dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!